Bem, queridos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria encontrá-los. E a aula de hoje é uma aula um pouquinho mais leve, né, um pouquinho mais curta até, porque eu quero tirar as dúvidas de vocês, aquele que vocês já têm dúvida, e quero efetivamente, em cima dessas dúvidas, a gente consolidar o estudo da matéria e quero também, vou já abrir aqui no AVA, para que vocês possam ver exatamente onde estará a prova, como fazer a prova, de que maneira tudo isso vai existir. Lembrando que a matéria da prova vai aí do artigo 312 a 334A. Semana que vem nós não teremos aula aqui. Então, semana que vem a gente não vai ter aula aqui. Por quê? Porque na terça-feira você vai estar fazendo a primeira chamada. Aqueles que fizerem a primeira chamada na terça-feira estão liberados na quinta-feira. E quem, por alguma circunstância, não possa fazer a primeira chamada, faz a segunda chamada na terça-feira. A prova estará liberada para vocês, tanto na primeira quanto na segunda chamada, às 20 horas. A partir das 8 da noite, a prova já vai estar liberada para vocês. E eu estendi o prazo de entrega até às 23 horas. A universidade, de fato, tinha nos recomendado que a gente liberasse apenas durante o horário de aula, digamos assim. Mas eu achei mais prudente, como é a primeira vez que a gente está fazendo, né? Vocês ainda estão, como eu, se acostumando aí ao uso do AVA, eu preferi dar uma colher de chá. Acredito que eles não vão me dar nenhum carão, mas se me derem com a uniforme. Então, às 20 horas estará liberado, já vai estar liberada a prova, e aí vocês vão ter a prova em formato Word, né, formato .doc. Por que eu estou colocando em .doc? Para que você possa baixar a prova, tê-la num formato editável, para fazer na própria prova as suas respostas. Então, são duas questões subjetivas, lá mesmo você digita a tua resposta, e vai ter um quadrinho com os espaços para que você monte o teu gabarito, as tuas respostas das questões objetivas. Terminou de fazer a prova, salva em formato PDF para me enviar. Tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela para ficar um pouquinho mais fácil do que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, veja só. Deixa eu só entrar aqui. Pronto. Então, vendo aqui o meu AVA, tá? Ele é um pouquinho diferente de vocês, tá bom? Porque tem aqui alguns recursos. Mas veja, estão visualizando, né? Pisca o olho aí se estiver visualizando, por favor. Obrigado, obrigado. Então, aqui, ó, você tem aqui os módulos, né? Com esses módulos vocês já conhecem, são aqueles que contêm as videoaulas. Esse aqui é onde eu vou sempre disponibilizar, né? Os links, ó. Já temos aqui 9 aulas, daqui a pouquinho eu já vou colocar aqui o link da aula de hoje, da aula do dia 17. Vocês vão ter um módulo, né, que é especificamente o módulo escrito provas. Provas. Veja que eu até coloquei aqui uma vermelha para dar uma destacada. Esse módulo é importante porque é aqui que vocês vão encontrar a AV1, a AV2 e a AV3. Então, a AV1 semana que vem, a AV2 lá no finalzinho de outubro e a AV3 no começo de dezembro, todas elas estarão aqui disponibilizadas. Aqui a gente vai encontrar isso, tá? Quando você clica aqui, você encontra, veja, a AV1 primeira chamada, a AV2 segunda chamada. Veja que aqui está aparecendo uma opçãozinha restrito, né, Ana? Tá vendo aí, Ana? Tá restrito. E aí, o que eu tenho aqui, ó? Disponível a partir de 22 de setembro às 20 horas. Então, a gente vai ter, efetivamente, a partir das 20 horas, ou seja, Rafael, o que é 20 horas? É 8 da noite, tá? A gente vai ter
o acesso à prova para a primeira chamada. Segunda chamada, aqui, dia 24, do mesma forma, às 8 da noite, vai estar liberado. E, veja só, como eu falei, você vai baixar no Word. Eu não quero dar uma de tiozão, eu confesso que eu não quero dar uma de tiozão, até porque eu sei que vocês sabem muito mais de informáticas do que eu. Mas o Word, né, eu abri aqui um texto que eu fiz essa semana para o prefácio do livro de um amigo, está aqui no formato o Words, né, .doc. Terminou de fazer a prova, respondeu lá, tudinho, vai em arquivo, né, salvar, e aqui, ó, quando você escolher, você escolhe o formato PDF. Então, já escolhe aqui o formato PDF, né, e aí já fica lá o arquivozinho PDF. Volta no AVA e envia, faz o uploads do arquivo PDF para mim. O sistema está programado, ele está ajustado para receber apenas arquivos .pdf. Então não adianta querer enviar outro, porque vai dar erro, tá? Ele está fechado apenas para isso. Então, às 8 da noite da terça-feira, o sistema libera a prova, vocês baixam a prova, respondem lá, etc. Fecha e salva no PDF, volta para o AVA, me envia e resolve o assunto. Você tem que clicar lá para enviar, tá certo? Porque às vezes você pode alimentar e ele considera que você apenas tem um rascunho. Então, alimenta e envia, tem um linkzinho para o acesso. Quem fez a primeira chamada descansa na quinta-feira. Quem não pôde fazer a primeira chamada, faz a segunda chamada. E é o mesmo jeito, ó, mesma hora, 20 horas, vai estar o mesmo sistema, ou seja, vai estar a prova lá de segunda chamada. A diferença é que a segunda chamada são questões só subjetivas. Você responde no mesmo texto da prova e me envia logo a seguir. Nós vamos, ficou claro isso? Então, todo ó, é esse módulozinho, provas, e aqui, no futuro, a gente vai ver aqui depois, em outubro, a V2, primeira chamada, a V2, segunda chamada, depois a V3, e assim por diante, tá? Deixa eu só parar aqui a exibição. Nós não vamos, na semana que vem, repito, não vou abrir aqui a sala, tá? Não vamos ter nenhum encontro aqui pelo Meet. Por quê? Porque no horário da aula você vai estar dedicado à tua prova. Quando for no dia 29, tá? No dia 29, aí a gente se encontra novamente para discutirmos a prova e avançarmos na disciplina. Silvio, na primeira chamada são 2 questões subjetivas e 10 itens de falso e verdadeiro. Na segunda chamada são, peraí, acho que, deixa eu só confirmar aqui, mas são 4. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Querem ver a prova logo? Estou abrindo aqui a prova. Querem dar uma olhada? Querem não, né? A segunda chamada são 4 questões subjetivas. Então, na primeira chamada, nada, né? Lorena, Camila, Michele, só as subjetivas, né? Michele, esse negócio de só não sei o quê, você me lembrou de um amigo de um primo meu, há 1000 anos, né? 1900 me esqueci, ele saiu a primeira vez com uma paquerinha, né? Um crush dele, e a conta, sei lá, não me lembro do valor preciso, né? Foram lá lanchar, e a crush, para ser educada, disse: ô fulano, quanto é que eu dou aí da conta? Imagina que a conta foi, sei lá, R$ 16. Aí o Estadão olha para ela e diz: dê só 10. Ora, dê só 10, né? Realmente nunca mais saiu com aquela crush que virou ex-crush, né? Total mala dos perigosos, né? Sabrina, se você aceita um conselho desse pobre professor, eu arrocharia a primeira chamada. Eu realmente
faça a segunda chamada com um pouquinho mais de complexidade. Então, mesmo com a sua dificuldade aí em questões objetivas, eu arrocharia a primeira chamada. Tá? Bem, queridos, está compreendida a dinâmica da prova, dias, como é que ela vai ser feita, como é que é a estrutura, a gente só se encontra no dia 29, semana que vem, durante a hora da aula, teve alguma dificuldade na prova, Rafael não está salvando, não está baixando, não vale é que não sei, né, Rafael, não sei, né, essa dificuldade aí faz parte da prova. Porque a dificuldade, digamos, operacional da prova, eu vou estar muito atento ao nosso grupo de WhatsApp. Tá? Eu vou estar muito atento ao nosso grupo de WhatsApp, e aí, com qualquer coisa, me perguntem lá, que eu vou respondendo. Eu sempre sou muito atento a essas mensagens, sobretudo agora nesse período de aulas remotas. Então, teve alguma dificuldade operacional, não adianta me dizer, Rafael, não estou sabendo a segunda questão. Aí não vai rolar, né? Mas teve alguma dificuldade nessa operacionalidade, me escreve, Camila Augusto, eu não acredito que tu não faz, Camila Augusto, nós estamos completando 2 meses de aula, Camila Augusto, e tu vem, 1 mês e tanto de aula, Camila Augusto, e tu vem com um papo desse, né, eu digo vale, peraí que eu estou pegando aqui o links. Mas, queridos, eu queria renovar, e não é papo de professor, não ficarem isso como papo meu, não. A gente tem que encarar com seriedade o semestre, encarar com seriedade as nossas aulas, as nossas provas, mas eu não quero que a nossa disciplina e as nossas provas virem um fator de preocupação para vocês, tá bom? Então, não é o meu objetivo. A gente vai fazer com seriedade, vai fazer para medir toda essa evolução do nosso estudo, mas ela não deve ser um elemento de preocupação. Então, o sistema é fácil, é amigável, qualquer dificuldade aí, me reporte, tá? Ou por torpedo, ou pelo grupo do WhatsApp, mais uma vez aqui, estou colocando o link para que pessoas como Camila Augusta, que ainda não entraram, apesar de a gente já estar quase em outubro, quase no Jingle Bells, possam entrar. Me digam se vocês têm alguma dúvida especificamente sobre a matéria. Alguma coisa sobre a matéria que vocês queiram. Pelo menos uma dúvida, assim, para honrar meu salário, para fazer jus ao meu salário, uma dúvidazinha que seja. Professor, uma dúvida. A rocha? Na diferenciação, e mais ou menos do que é o 329, 330 e o 331. Esses 3 Certo. artigos. Perfeito. Veja, Samuel, os três, eles de alguma forma dialogam entre si, eles bebem da mesma fonte, porque eles vão dizer respeito à capacidade da administração pública efetivamente exercer a sua autoridade. Tá? Então, 329, o 330 e o 331, eles dizem respeito com a proteção aqui, é uma proteção muito especial da administração pública, que é a proteção no que diz respeito à própria autoridade, ou seja, a capacidade de mandar e ser observada essa ordem da administração. Tá? O primeiro deles é o crime de resistência, né? Crime de resistência. O que é que nós temos aqui no crime de resistência? Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio. Eu estou me opondo, né? Sandra, eu acho que teu microfone está ligado, né? Só porque foi, ele caiu, aí eu voltei e aí eu esqueci de desligar. Tranquila, querida, não tem problema nenhum, não. É sempre bom ouvir sua voz. O que a gente tem aqui? A ideia de que eu estou me opondo, né? Estou fazendo uma oposição, estou resistindo, estou indo de encontro a uma ordem que é manifestamente ilegal, ou seja, uma ordem com a cara de legalidade, e principalmente, Samuel, eu estou usando um meio violento. Então, o meio que eu uso para me contrapor
para me opor àquela ordem da administração pública é um meio de violência. O que eu tenho aqui? A ideia de que eu estou jogando uma pedra, estou jogando um coquetel molotov, joguei, rebolei, né, um pedaço de pau no tronco da orelha do oficial de justiça, ou seja, eu estou resistindo, me opondo, me contrapondo, indo de encontro àquele mandamento, àquela ordem daquele agente público, quer seja uma ordem de natureza administrativa, quer seja uma ordem de natureza judicial, mas principalmente a grande chave aqui é que eu estou me utilizando de um meio violento para realizar esse ato. Não interessa, para os fins do caput do 329, se aqueles agentes do Estado conseguiram ou não cumprir aquela determinada diligência que eles queriam. O crime já vai se consumar pela minha mera reação violenta ou ameaçadora. Pode ser uma reação ao próprio agente do Estado, ou pode ser uma reação dirigida a quem o lhe auxilie. Por exemplo, quando ele fala aqui a quem me esteja prestando auxílio, imaginem, por exemplo, a figura de uma empresa que o município contratou com tratores, caminhões, agentes, portanto, privados, né, pessoa jurídica de direito privado, que estão ali apenas para auxiliar, para prestar um auxílio operacional, material, àquela determinada ação. A gente vai ter, efetivamente, esse mesmo tratamento. Ou seja, se eu estou dirigindo a minha violência ao agente público ou alguém que esteja conferindo apoio operacional, o crime é o mesmo. Não me interessa, para fins de caput, se houve ou não houve, efetivamente. Agora, veja o que diz aqui, eu já te respondo, Sandrinha, veja o que diz aqui o parágrafo 1º, ele vai falar o seguinte, se o ato em razão da resistência não se executa, aí eu tenho uma hipótese qualificadora, né? A pena, que é uma pena de 2 meses a 2 anos, sobe aí para uma pena de 1 a 3 anos. Então, eu tenho uma hipótese qualificadora em relação a isso. Muito bem. Quando a gente vai para a desobediência, nós vamos ver que eu também estou me contrapondo, me opondo, oferecendo, né, uma resistência à ação do Estado. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Mas qual é a grande diferença? Tá? Não se preocupe, Celina, fique tranquila. De qualquer maneira, a aula está sendo gravada, qualquer coisa que você perca, amanhã já vai estar lá no AVA o link. Tá? A grande diferença da resistência para a desobediência é o meio através do qual nós vamos realizar efetivamente esse crime. É um meio através do qual a gente vai ter a realização desse crime. Porque na resistência, eu estou usando de um meio violento ou ameaçador. Na desobediência, eu não uso de violência ou ameaça contra a pessoa. Eu até posso usar, de alguma maneira, uma violência contra a coisa. Lembro do mesmo exemplo que eu usei em sala, ou seja, boa noite, Vanildo, seja bem-vindo. Na desobediência, eu não estou jogando pedra na pessoa. Eu posso jogar uma pedra para quebrar o vidro de um carro, furar o pneu de um trator. Eu continuarei na desobediência. Por quê? O que muda aqui o grau é exclusivamente a modalidade o instrumento através do qual eu vou oferecer essa determinada resistência. E aí a Sandra me pergunta o seguinte, Rafael, professor, a minha dúvida é se poderá acontecer o crime de resistência e desobediência ao mesmo tempo. Sandrinha, se for no mesmo momento mesmo, tá? Imagina, chegaram lá para fazer a reintegração de posse daquele terreno. Aí, para me opor àquilo, eu sento no chão, me abraço numa árvore e digo, daqui não saio. Eu ainda estou praticando crime de desobediência. O crime, portanto, agora é só desobediência. Mas imagina que as coisas vão se esquentando, né? Vão se intensificando, né? E com isso a gente passa a ter um ânimo um pouco mais exaltado. Aí eu pego uma pedra que está no chão e jogo na cabeça do oficial de justiça. Veja, eu tive ali apenas um mero desdobramento da minha intenção, e como eu estou dentro do mesmo contexto fático, dentro do mesmo momento, eu responderei apenas pelo crime mais grave, que é a resistência.
Então, se são dentro do mesmo tempo, do mesmo momento, do mesmo contexto fático, você responde pelo crime mais grave. Mas imagina, sendo o seguinte, imagina que eles foram cumprir aquela determinada diligência, eu ofereci a desobediência, portanto, eu não fui violento, sentei, eles desistiram de cumprir aquela reintegração de posse, tá? Voltaram 2 dias depois, aí com presença do apoio policial, tropa, aquela coisa toda, e aí quando voltaram, agora realmente para executar aquela ordem que eu tinha desobedecido dias atrás, aí eles partem para uma ação e eu vou reagir agora com paus, pedras, coquetéis molotov, faço o que for. Nesse caso, veja, são momentos distintos, situações fáticas distintas, aí eu não vou ter essa absorção da resistência, absorvendo efetivamente o crime de desobediência. Então, a chave da tua pergunta, Sandra, é exatamente o momento fático. Se eu estou diante do mesmo momento fático, eu vou efetivamente ter isso. Eu falei absorção, né? Eu me lembro que uma vez um aluno me perguntou na aula, professor, levantou o braço e disse, pô, não, professor, se o juiz absorver o réu, o que acontece? Aí a minha resposta foi muito técnica, muito segura, inclusive. Eu disse, olha, eles passam a ser uma pessoa só. Né? Na hora que o juiz absorve o réu, eu vou ter só uma pessoa e não mais duas. Né? Agora, se você está perguntando se ele quer quando absolver o réu, aí é uma outra história. Né? É como a outra que eu já contei para vocês, e essa foi verdade, e verdade verdadeira mesmo, que o aluno disse, professor, eu tenho uma dúvida sobre estrupo. Né? Eu disse, olha, na verdade você tem duas, né? Vamos para a segunda, porque a primeira eu já consegui matar aqui, qual é a dúvida? Vamos logo para a segunda. Então, vocês têm cada pergunta que eu digo é válida. Aí, o último que falta, a sua pergunta, é o crime de desacato. Esse já está um pouquinho fora, porque, veja, a resistência e a desobediência, elas dialogam entre si. Eu estou deixando de cumprir uma ordem. Ponto. Essa é a essência. A diferença é só o meio através do qual eu vou deixar de cumprir essa ordem. Quando eu chego no desacato, o que eu já tenho é uma ação que eu vou conduzir contra o agente para retirar daquele agente público, para retirar daquele funcionário público, daquele indivíduo que representa ali o Estado, a autoridade que ele representa para o Estado. Então, a gente vai ter ali, efetivamente, já uma ação de ofensa àquele funcionário. E aí, só para aproveitar a viagem, lembrando a diferença entre o desacato e os crimes contra a honra. Né? O que eu tenho ali nos crimes contra a honra? Eu tenho uma ação dirigida à pessoa, né? Uma ação dirigida efetivamente à pessoa. É diferente do crime de desacato, em que eu estou dirigindo ao agente público. Né? Então, quando eu identifico que aquela minha conduta é uma conduta que quer ofender o indivíduo fulano de tal, não o agente público, eu vou migrar o meu olhar para os crimes contra a honra. Agora, se eu estou querendo ofender aquele oficial de justiça, aquele policial, independentemente de quem seja a pessoa, aí eu vou mirar para o desacato. E é fácil a gente separar isso, porque basta que você veja o seguinte, se eu trocasse uma pessoa A pela pessoa B, eu continuaria ofendendo, agredindo, realizando aquelas ações? Sim. Então, eu provavelmente estou no desacato. Então, quando eu digo, olha, você é um oficial de justiça vagabundo, você vai pensar, poxa, se não fosse o oficial de justiça João, fosse o oficial de justiça José, essa pessoa, nesse contexto, nesse momento, teria falado isso? Sim, ela teria falado, para ela não interessa quem é a pessoa. Então, é muito provável que você esteja diante de um crime de desacato, porque o que ele quer ofender não é a pessoa, é a autoridade do Estado que está ali representada. Agora, quando eu quero ofender a pessoa, por exemplo, uma briga com o meu vizinho, em que eu sei que ele é oficial de justiça, eu digo, sai daqui, seu oficial de justiça vagabundo. Veja, ele não está ali na atuação dele profissional, ele não está ali como um oficial de justiça, ele está ali efetivamente como o meu vizinho, e eu me utilizei apenas da condição dele de funcionário para ofendê-lo. Tá? Essa a grande diferença que a gente vai ter. Samuel, ficou claro as características de cada um desses crimes?
Tá? Sim. Professor, tudo certo. Beleza. O que mais, queridos? Posso fazer outra? Pode, aqui pode ser um cúmulo de perguntas, não tem limite, não. Aí, pegando o mesmo gancho da pergunta anterior, na hora de dosar, fazer a dosimetria da pena, a resistência, a desobediência, isso aí tudo interfere para aumentar. Ele pode, porque tem o bis in idem, né? Não pode fazer aplicação da mesma pena duas vezes. Mas em que momento vai interferir, voltando à mesma pergunta, né? Ele aplicou, foram duas tipificações, a resistência e a desobediência, se isso aí vai interferir na pena na hora do juiz aplicar a dosimetria. Certo. Sandra, deixa eu te explicar de outra forma. Esquece crime contra a administração pública. Esquece. Deleta. Imagina que eu começo a brigar com uma pessoa e eu lesiono a perna daquela pessoa. A gente continua brigando e eu resolvo pegar aquela faca que eu tinha só lesionado a perna e cravo no coração da pessoa, mato a pessoa. Game over, sem continue. Morreu. Foi a óbito. Eu acho engraçada a expressão, você já deve ter visto. Não, fulano evoluiu para óbito. Porra, que evolução que eu não estou afim de ter. Né? Então, ele evoluiu para óbito. Não, ele morreu. Evoluiu não necessariamente, ir para óbito não é necessariamente uma evolução. Sandra, a gente está brigando. Eu e o fulano estão brigando. Peguei uma faca, veio na perna dele. A gente continua brigando, aí eu disse, rapaz, sabe de uma coisa? Vou dar um game over nesse cabo aqui. Pá, cravei no coração, o cabo cai morto. Eu respondo por que crime? Homicídio. Pronto. Como é que eu calculo a pena? A pena do homicídio. Eu esqueço aquela lesão corporal anterior que ele teve. Ele responde só pelo crime mais grave. Tá? Vamos imaginar outra situação, Sandra. Vamos imaginar que eu encontro aquela pessoa, mora na minha rua, na segunda-feira, e a gente tem uma discussão e eu bato no cara, dou uns murros nele, ele cai, bate a cabeça e quebra o braço. Pronto, vai-se embora, aquela coisa toda, chega, acode, não sei o quê, o mundo tá doido, mataram o Cid, aquela confusão toda. Aí passou, né, 15 dias depois, acaba ainda com o braço meio lesionado, eu encontro com ele de novo na rua, outra discussão, aí eu vou e quebro a perna dele. Eu não respondo por duas lesões corporais distintas? Essa é a mesma ideia que eu quero que vocês tenham. Veja, se no mesmo contexto fático, eu estou iniciando a minha conduta com uma desobediência e eu evoluo para a resistência, que é mais grave, porque tem uma violência à pessoa, essa resistência absorve o outro e eu respondo só pela resistência. O juiz vai calcular a pena com base na resistência. É como se nunca tivesse havido a desobediência. Por quê? Porque estão no mesmo contexto. Agora, se cair naquela outra hipótese, naquele outro exemplo que nós vimos, de situações diferentes, ou seja, eu tenho, né, no momento, eu tenho a prática da resistência e num outro momento a prática da desobediência, aí são crimes independentes, cada um vai ter sua pena calculada de forma independente. Então, se há a absorção, se eu absorvo o crime de desobediência pelo crime de resistência, fica um crime só. Qual? O mais grave. E aí eu calculo a pena daquele único crime e encerro o assunto. Agora, se forem momentos fáticos diferentes, lembra desse exemplo. Eu comecei lesionando, mas eu, em um determinado momento, evoluo a minha intenção e pratico homicídio. Respondo apenas pelo homicídio. Aqui vai ser a mesma lógica. Comecei pela desobediência, mas eu fui evoluindo, as coisas foram ficando mais pesadas, mais quentes naquela situação, e eu resolvi praticar resistência. Respondo só pela resistência. Beleza? Professor, Diga, Iago. pronto, aproveitando aí no caso esse exemplo, né? Por exemplo, o cara tá lá na desobediência, mas a partir do momento que, por exemplo, ele tá lá, tá abraçado lá na árvore, né? Aí a pessoa vai entrar num terreno e ele diz, olha, se você entrar, eu vou atirar. Isso daí ele já passa pro crime de resistência. Já porque já tem ameaça. Excelente Tá. observação. Eu não tenho um ato de violência, mas eu tenho uma ameaça. Isso já é suficiente. Tranquilo. Obrigado. Nada, querido. O que mais? Dou-lhe uma. Professor, Diga.
vamos supor uma situação aqui. Supondo que eu sou um funcionário público e o senhor também. E aí eu vejo o senhor praticando uma atividade ilícita. E aí, para eu não entregar ao senhor, o senhor oferece uma vantagem indevida, enfim. Nesse caso, não seria... E aí eu aceito, certo? Nesse caso, não seria condescendência, né? Não, Porque seria corrupção. corrupção passiva. Corrupção. Eu praticaria corrupção passiva e o senhor E eu, ativa corrupção ativa, exatamente. sendo funcionário público, né? Sendo funcionário público. Silvia, seu exemplo é excelente para a gente fixar aquela ideia que eu vi com vocês na quinta-feira passada, quando a gente começou a ver os crimes contra a administração pública praticados por particular, que a gente viu efetivamente que, dentro dessa perspectiva, o que nós vamos ter? A ideia de que, quando ele fala em particular, ele está falando não apenas no sentido de necessariamente alguém de fora da administração, mas ele está falando em alguém que não necessariamente seja funcionário. A mensagem que ele quer passar para a gente, quando ele fala em particular, olha, ele até pode ser funcionário, mas não necessariamente precisa sê-lo. E esse exemplo é exatamente isso, ou seja, naquele momento que eu atuo daquela forma, eu estou concretamente indicando que eu estou agindo como corrupção ativa. E você não está fazendo aquilo, porque, veja, quando a gente vai para o crime de condescendência criminosa, ao definir o crime de condescendência criminosa, o que ele fala? Deixar o funcionário por indulgência. Você não está fazendo isso por indulgência, você está fazendo isso porque você recebeu uma vantagem. Por isso que, como você muito bem observou, a gente afasta completamente a condescendência e aí respondem, respectivamente, em corrupção ativa e passiva, porque naquele momento, apesar de eu ser funcionário, eu não estou atuando como funcionário, daí porque eu vou ser tratado como um agente particular. Então a gente tem que entender que, quando ele fala em crimes praticados por particular, a mensagem que ele quer nos transmitir, na verdade, é essa. É um crime em que eu não preciso eu não preciso ser funcionário para esse tipo de coisa. Basta que eu atue dessa forma. Beleza? Rafael, tá me Diga, ouvindo? Camilinha. Estou Deixa eu ouvindo. perguntar uma coisa. Sobre o artigo 303, certo? O peculato eletrônico. Eu anotei aqui que ele seria tipo, um crime bipróprio, que tu explicou, certo? Essa questão de ser bipróprio é porque tem que ser funcionário público e ele teria que ser autorizado a mexer nesse sistema, né? Assim? Exatamente. Lembra que esse negócio de bipróprio é muito mais um recurso pedagógico. Pedagógico. Na verdade, não existe. Mas é exatamente por isso, porque não basta ser funcionário. Se eu sou funcionário, mas eu não estou autorizado a operar aquele sistema, eu não tenho como praticar aquele crime. Aí eu vou responder por aquele crime genérico sobre a questão cibernética, que é lá do 154A. Tá bom? Eu tenho que ter realmente essa expressa autorização para operar aquele determinado sistema. Tá bom? Queridos, qualquer dúvida mais? Tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Qualquer coisa, repito, eu vou estar sempre muito atento ao nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, vai estudando durante o final de semana. Surgiu alguma dúvida, manda para mim, eu vou estar ali muito atento. Ok? Agora é só arrostar estudando. Um excelente fim de semana para vocês. Fiquem tranquilos. Podem sim, Sandra. Qualquer coisa, surgiu ali uma dúvida, manda para mim pelo WhatsApp e eu vou estar atento, tá bom? Se eu não responder imediatamente, logo que eu vir, eu vou responder, tá bom? E assim, Priscila, vai até o 334A, certo? Então, vai do 312 ao 334A. Então, qualquer dúvida, me perguntem por lá, e qualquer dificuldade da semana que vem, na hora da prova, também me informem por lá, ou por Torpedo, já que a gente só vai se encontrar aqui no dia 29,
tá bom? Exatamente, não é uma matéria propriamente difícil, preste atenção só nesses detalhes, e sempre essa lógica que eu usei em sala de aula, ver qual é o verbo, ver efetivamente quais são os elementos essenciais para a caracterização de cada um deles. Qualquer dúvida, vai me perguntando pelo grupo, que eu estou sempre atento, tá bom? Boa noite, fiquem bem, todos com muita saúde, excelente final de semana de estudos, e aí uma excelente prova semana que vem. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, me reporta, tá bom? Aninha, mais uma vez, aqui, pessoalmente, muito obrigado, viu? Então, agradeço demais, boa noite, e até a semana que vem.